Então, a palestra de agora é como implementar a gestão dos serviços de TI usando o ISO 20000. A ideia da agenda é essa aqui, falar só um pouquinho do que a gente faz, depois falar do que a palestra se refere e, evidentemente, que, como uma empresa de treinamento, a gente explica um pouco de como esse treinamento funciona, ok? Então, essa é a ideia. Então, eu agradeço a presença de vocês e vamos lá. Primeira coisa, é meio assim, indutivo, né? Mas interagir com o Webex, os convidados não aparecem, só quem faz alguma pergunta que aparece ali na lista, tem um bate-papo geral, para escrever à vontade, e se sair alguma coisa na questões aqui, aí eu respondo diretamente para a pessoa. Então, nem eu fiz aqui agora, dei um oi para todo mundo aí que escreveu que o som estava ok. Então, não é tão complicado assim, né? Se precisar, usem e abusem aí do que tem aí. Bom, esse aqui sou eu. No ano passado, tirei meu Master em ISO 20000, mostrando trabalhos que a gente tinha feito com isso no meu mestrado. Trabalho com ISO 20000 há muito tempo, mas sou mais antigo que isso com ITIL e COBIT. E de uns anos para cá, eu tenho desenvolvido cursos intermediários e avançados. É isso que diferencia a gente do mercado. Então, todos os cursos que a gente fez, eu participei da elaboração e eles não são feitos em vão, eles são feitos para as pessoas que querem andar um pouco mais com aquilo, né? Aprender um pouco mais, saber como usar. O que é interessante em curso avançado é que eles têm uma pegada diferente. As pessoas acabam se envolvendo mais, trabalhando mais com o assunto, trabalhando literalmente. As pessoas querem mesmo, nesses cursos, aprender a usar. Então, a gente foi desenvolvendo cursos na área de governança de TI voltados para isso. O último dessa lista aqui está aí, é o Prince. A gente já deu acho que umas 10 turmas de Prince e, naturalmente, é um curso em progressão também. Tem um curso avançado deles, que é o Prince Practitioner. Os demais também. Então, a gente trabalha com a ideia de que queremos propiciar para as pessoas progressão de carreira. Esse é o jeito como a gente trabalha. Queria fazer aqui uma pesquisa com vocês. Não publico, é só para ter uma ideia em geral de como a gente se representa aqui, como vocês representam um grupo, né? E eu oriento até a apresentação em função daquilo que vocês responderem aí, porque acho que fica mais bacana. Então eu joguei um pool aí na tela, não requer muita prática e nem habilidade, é só clicar alguma coisa aí e falar, eu sou disso ou não sou daquilo. E aí eu vou, quando terminar aqui, eu vou publicar e a gente parte daí para frente. Estou fechando em... Falta um só. Obrigado. Então, a turma está mais ou menos assim. Isso aqui varia bastante. Muita gente em governança, acho que se aplica bem a isso. Algumas pessoas service desk, infraestrutura, acho que também se aplica. Vocês vão ver que é interessante, desenvolvimento, um pouco de tudo. E tem expert no grupo, acho legal. Eu formei por volta de uns 300, 400 experts. Eu perdi a conta, mas prazer ter um aqui no grupo. E tem gerente de projetos também, legal. E aí a resposta era múltipla, então não dá para somar tudo, aí vai dar muito mais que 100%. Né? Mas é interessante que, espero que essa palestra seja adequada a vocês, que vocês apreciem isso. Vamos lá. Primeira coisa, né? Não tem magia. Eu coloquei esse desenho aí na tela para vocês.
que é mais ou menos o seguinte, vou até pegar isso e deixar bem grande. Ao longo do tempo, tudo quanto é desses modelos, frameworks, eles vão ganhando versões. Não sei se um empurra o outro empurra um, nem todo mundo está aí representado, mas é só uma ideia de que não tem magia. Há uma evolução em termos de exigências, em termos de qualidade, e esses modelos, frameworks, ou às vezes métodos, eles vão progredindo, vão andando. Vai versionando, às vezes inovam como o ITIL, que não versiona mais, agora virou edição que nem livro, mais para ficar parecido com ISO, e assim vai. Alguns continuam usando número para distinguir uma versão da outra, e é interessante que a gente percebe que, com o passar do tempo, as pessoas vão adquirindo mais conhecimentos de gestão, não importa como, elas acabam conhecendo um pouquinho de cada coisa, e às vezes se especializam em algumas, né? Em relação à ISO 20000, ela não começou há pouco tempo. Ela tem uma história mais longa. Eu tenho um slide aqui, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Ela começou bem lá atrás. Começou na virada praticamente da década de 90, com algumas iniciativas, só que não era isso ainda. Em algum momento virou um modelo de referência na Inglaterra, depois em 2005 foi publicada como uma ISO, aí é um trabalho com iniciativa global, e quando ela foi lançada, ela tinha como constituição básica duas partes. Tinha as especificações mínimas do que deve ser feito, então o mínimo que deve ser feito estava ali, e um terço da turma aí que fez a ISO Foundation, dá para perceber que a segunda parte é que orienta, né? Então tem uma segunda parte maior, tem mais páginas e ela orienta o que deve ser feito. Essas duas partes, elas começaram lá em 2005 e não necessariamente elas sofrem revisões simultâneas. Hoje essa norma já tem 8 partes. E por que tem tanta parte? Porque precisa. A ISO 27000, para vocês terem uma ideia, tem umas 30 partes, dada a circunstância. Ela é mais focada, então é mais fácil fazer essa partição. A ISO 20000 ela tem esse traço 1, quer dizer a parte, né? Então, a 1 é os requisitos de sistema mínimo, a 2 são orientações, a 3 orientada para provedores de serviço, distingue isso principalmente para quem presta serviço para alguém. O 4 é muito alinhado com uma outra ISO, que é a 15504, que mostra como é que você faz uma avaliação de ambiente e como é que você pontua isso para que as pessoas possam orientar seus esforços. Tem a 5, que é até um modelo de implementação. Esses documentos são corrigidos quando necessário, e eles recebem depois desses 2 pontinhos aí, eles têm o ano. Eu não coloquei aí os anos para não bagunçar muito o slide, mas é interessante que não há nenhuma necessidade de sincronismo. Há um trabalho de revisão, e quando alguma coisa acontece que vale a pena, sai essa revisão. O último documento ele é extremamente recente, é esse traço 11. Não é nessa numeração, normalmente o traço 11 é o traço daí para frente, entre o traço 11 e o traço 20, são comparações entre aquela norma e alguma outra coisa. Então, esse traço 11 saiu muito recente e é um documento que compara, inclusive, nomenclaturas entre a ISO 20000 e o ITIL. Tem um slide característico que monta isso como se fosse um triângulo, dizendo que o ITIL é um modelo de melhores práticas, mas eu tive a ideia de inovar aqui hoje. A evolução das duas iniciativas são muito parelhas, né? As coisas vão saindo e aqui essa linha de tempo começa em 1980, com uma iniciativa da IBM, criando um modelo que depois foi indo, e está aí hoje uma progressão que leva essas referências a sofrerem os ajustes. Então, os versionamentos, as partes vão saindo, dadas as características da evolução mesmo. Até as pessoas perguntam qual a diferença direto, assim, na lata, qual que é a diferença da ISO e do ITIL, né? A ISO é uma norma. Norma quer dizer eu tenho ou não tenho. Então, quando você vai avaliar alguma coisa, ela é uma norma. Então, é essa a pegada de um documento, qualquer ISO.
Quando você vai avaliar, você vai, primeiro, preocupado se tem o básico, o mínimo, e a evidência se tem ou não. É por aí que começa. Já o ITIL é uma grande coleção compilada de ideias de centenas de pessoas que pode ser manipulado e mexido do jeito que você quiser e, se não quiser, não usa. É o famoso adote e adapte. Faz o que você achar melhor. Em compensação, o ITIL detalha, graças a essa quantidade de informações, todas as iniciativas de um ciclo de vida em 26 processos. A ISO cobre praticamente as mesmas coisas com 12. Ou seja, tem processo aí que está juntado dentro da ISO. E quando você faz um projeto de ITIL, ele olha de fora para dentro, você implanta o que você quiser. Não necessariamente está certo, mas você implanta o que você quiser. Já em compensação, na ISO, se isso aí for para valer mesmo e alguém for buscar certificação da empresa, tem que implementar os 12 processos com 256 requisitos mínimos. Não quer dizer que é dividido por 12, quer dizer que tem uns que tem 6, 7, outros tem 10. Depende do processo. E esses requisitos são mínimos mesmo. É o mínimo necessário para mostrar que a coisa funciona. Então, o elo de ligação entre os dois tem essa pegada. Enquanto um tem uma exuberância de mostrar o que fazer, o outro diz o que fazer no mínimo. Enquanto uma ISO permite distinguir uma empresa, o ITIL não. Você certifica a pessoa. A ISO você pode certificar a empresa e a pessoa. Em compensação, hoje tem algumas áreas de mercado que já se distinguem aqui no Brasil. Tem um monte de empresa que, quando chega para prover serviço, usa essas certificações em ISO para distinguir. Quer dizer, olha, eu faço o mínimo bem feito, tá? Está aqui que eu fui validado por alguém. Então, essa é o grande divisor de águas. É normal, quando as pessoas fazem curso de ITIL, fundamentos, depois faz o curso de ISO em seguida, o tal de bridge. E é uma sucessão enfadonha de slides que mostra isso aqui você já viu no ITIL, isso aqui você já viu no ITIL, isso aqui você já viu no ITIL. E muitas das vezes as pessoas fazem aquilo, arrumam um certificado, botam na gaveta e não tem a menor ideia do que fizeram. E a ideia por si só mata, né? Você fica com o segundo certificado, mas se precisar falar para a pessoa, você já viu essa norma na tua mão? Você já abriu, já mexeu, usou para alguma coisa? Aí a pessoa faz cara de paisagem. Porque o curso de fundamentos ele é relativamente complementar ao ITIL, que dá uma visão do que deve ser feito, mas é burocrático. O curso de fundamentos, efetivamente, não importa quem é a entidade, não sei se agregou alguma coisa na vida de alguém. Porque você fala, você fez curso de ISO? Fiz, mas para de perguntar por aí, né? Porque, às vezes, a pessoa simplesmente bateu o ponto, né? A norma é bacana. Quando você pega o documento, é um treco assim, né? É uma apostila, é um conjunto de informações e que a quem se destina? Às empresas, que elas podem ser de qualquer tamanho e aí tem uma espécie de guia do que deve ser feito. Quando ela é traduzida num país, tem um órgão de referência. Aqui no Brasil, quem traduz esse tipo de norma é a BNT. Então, você pega o documento, tem o selo lá da ISO, e em algum lugar diz aí, foi feito pela ABNT. E ela normalmente é revisada um pouquinho depois, não é assim muito em cima da lata. Por quê? A ABNT usa voluntários, pessoas que ficam lá querendo colaborar, e cada um traduz um pedacinho. Eu traduzi um pedacinho dessa aí, foi interessante. Você pega um pedaço em inglês, põe em português, depois alguém revisa tudo. É um consenso geral que permite a um país popularizar esses documentos. Pra vocês terem uma ideia, tem centenas de ISO. Vai de qualquer coisa para alimento, para guardar coisa em geladeira, até parte de TI. E a ISO 20000, ela é voltada para gerenciamento de serviços de TI, e como toda outra ISO tem essa pegada. É o mínimo que você tem que fazer. As pessoas, às vezes, não têm noção, nem fazendo o curso disso. E o legal dessa norma é que, em vez de ela ficar dando tiro para todo lado, fala assim, olha, se você for mexer com esse processo aqui, o mínimo que você tem que fazer é isso, isso e isso. São aquelas instruções que mostram que você está apto a sustentar uma necessidade. Uma outra coisa interessante da ISO 20000 é que ela propicia, ou ela leva à conclusão de que quem for trabalhar com ela é melhor criar um sistema. Então, você trabalha com a ideia de que, já que vai fazer
a famosa melhoria contínua, né? Então, que seja de forma sistêmica. Não quer dizer que você tem que esperar até o fim para melhorar, mas é interessante que assim que você começa a decidir implementar isso, no dia seguinte já pode fazer algum tipo de avaliação para ver se vai melhorar no ciclo seguinte. Normalmente é mensal da implantação e anual depois que você tem ela implantada, se implantar. Se não, as validações podem ser no período que for necessário. Não é um negócio muito difícil de fazer depois que você faz a primeira, mas é interessante que cria uma capacidade sistêmica de avaliar se você está indo bem. O que está legal hoje, amanhã pode não estar, pode requerer mais coisas. Uma outra coisa interessante também é que a certificação de uma empresa não é requisito. Você pode usar esse documento para facilitar a tua vida. Quando a empresa vai atrás da certificação, é porque ela se sente com a coerência de ter essa qualidade para mostrar para o mercado, para mostrar para quem for necessário que ela tem uma aferição de que ela se preocupou em trabalhar naquele conjunto que provê esse sistema. Então, a ideia principal é construir um sistema que seja, principalmente, uma coisa que é muito frágil em relação à TI, né? Orientada ao cliente. Isso significa que você vai fazer uma série de coisas que tem que ter o apreço, ou tem que ser voltado para quem vai consumir o serviço. A segunda coisa, por causa disso, você vai aprender a mostrar serviço. Então, gerar valor. A área de TI, às vezes, é considerada uma área que gera despesa. E quando você cria esse modelo sistêmico, principalmente quando você mostra estatísticas evolutivas ou um acompanhamento depois que a iniciativa começa, você percebe, inclusive, aonde tem que pôr a mão num vespeiro chamado governança. E outra coisa, ela é pronta para uso. Você não precisa fazer nada. Se pegar esse documento na mão, ela é meio autoexplicativa. Evidentemente que ela tem diversas partes, e a partir da parte 1 e 2 tem outras que complementam, dadas as necessidades de cada um. Para quem fez o curso ou para quem não fez, a ideia geral é distribuir aqueles 12 processos em blocos. Então, você distribui em blocos e chama esse conjunto de um sistema. Então, o bloco mais roxo lá em cima tem os processos de governança. Define-se responsabilidades, tem que definir mesmo, uma matriz de RACI para as coisas, tem que ter principalmente um gerenciamento da documentação e montar alguma estrutura sistêmica de governança. O que é isso? Coleta de indicadores, né? Vai cair num negócio que não tem no ITIL, que é o gerenciamento dos recursos, não é muito difícil, mas isso não tem no ITIL. E aí você tem processos que às vezes são separados em outras disciplinas, aqui eles estão aglutinados nesses blocos. Então tem uma parte para a transição, ou dos serviços, que está aqui, e nessa você encontra a entrega do serviço, então tem um monte de coisa aí que todo mundo conhece de cor e salteado, e é interessante a aglutinação de alguns processos. Por exemplo, esses aqui, todo mundo, depois que mexe com a ISO, começa a falar se você tem os processos de controle. Significa que se você não tem algum freio de arrumação para gerenciamento de mudanças, configuração e liberação, o sinônimo disso é que você não tem controle de gestão. E aí vai para o resto, né? Tem processos de relacionamento, tem relacionamento com o negócio, tem nível de serviço por aqui, o nível de serviço está aqui, tem a parte de resolução, tem incidente, cumprimento de requisição, gerenciamento de problemas, e pode procurar à vontade que não tem funções. As funções são as formas como você estrutura esses processos para dar vazão às necessidades de serviço. Então, posso fazer Service Desk? Pode. Pode fazer o que você achar necessário, dá para combinar uma coisa com a outra. Existem alguns mitos em relação a ISO 20000. As pessoas, como fazem um curso muito carente quando faz o Fundamentos, elas depois fazem do curso o esquecimento rápido, né? E aí, mesmo conhecendo, cria-se alguns mitos no mercado. Eu colecionei alguns aqui do dia a dia, né? Implementar norma? Não, que é isso? É muito complicado, é luxo. Não, é o contrário, é o mínimo. É melhor que ITIL, porque o ITIL dá um monte de ideias e às vezes você não sabe por onde começar. Então,
padrão, as pessoas não conseguem unir o racional da coisa. Então, não, a gente tem projeto de não sei o quê, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quer dizer, se você passar um pente fino usando a ISO, a resposta vai ser a seguinte: para o mínimo necessário daquilo que parece coerente, você está legal, você não está tão bom e você está longe. E se você quiser medir um processo só, também dá. Você pode não objetar ou um grupo deles, né? Mas o ideal é que é um conjunto tão coeso e é tão rápido fazer um trabalho de avaliação de ambiente que compensa muito fazer isso para fazer um check-up, né, do ambiente de trabalho. Outra coisa, tem gente que acha que é aplicável somente em infra. Absolutamente não. Ele vem de governança para parte de gestão de serviços, para a parte de sustentação de serviços, os controles e por aí vai. Outra coisa, que é feito só para empresas grandes. É maior balela isso aí. A primeira empresa que tirou certificado de ISO no Brasil, a primeirinha lá atrás, logo, acho que foi em 2007, a empresa tinha 10 funcionários. Não era na área de TI, a empresa inteira, toda ela tinha 10 funcionários. Ok? Então, não é uma coisa assim, só a empresa, a NASA. Não sei se a NASA tem, mas não foi feito para a NASA. Foi feito para ajudar principalmente quem tem carência e principalmente quem gostaria de saber por onde começar, por onde ir, o que avaliar, o que mexer. Outra coisa, né? Isso aí vai soar como burocracia, depende de onde você está, né? Se o ambiente é uma bagunça, alguma organização tem que ter. A ideia por trás de qualquer modelo de melhoria contínua é ter coisa para comparar. Então, você vai ter que passar a registrar algumas coisas, né? Se você já registra, ótimo. Se registra e não conta, ótima oportunidade de começar a avaliar a frequência, a quantidade das interações. Então, alguma burocracia, se você entra num lugar bagunçado, vai ter que ter, mas é uma coisa positiva, porque pelo menos você coleta informações que permitem você mostrar o valor de TI. Outra coisa, como vocês viram, tem uma voltada direto para a cloud. As pessoas acham que cloud vai ser a solução de todos os problemas. Não, você transfere para um outro lugar e começa a consumir recursos sem saber cobrar. Quantas empresas vão para a cloud e depois não sabem exatamente o que é isso? Então, ser disciplinado é um convite para qualquer ambiente. Outra coisa, né, é aquela troça. Fez junto com o curso de Foundation, já sei o que é. Então, está na hora de mudar os seus conceitos. É um mito isso. A ideia por trás do fato é bem interessante. Bom, quem trabalha por TI provavelmente já passou por limitações de capacidade, falta de agilidade. Vem alguém auditar e aponta os dedinhos. Às vezes acontecem coisas que a gente não gostaria que acontecesse. Tem despesas não justificadas, não conseguem muitas vezes explicar por que drena-se recursos numa organização, por que precisa comprar isso ou aquilo. Não tem um lugar em qualquer organização que esteja satisfeito. Sempre há insuficiência de alguma coisa. Ou o pessoal não é competente para fazer, ou está lá refém de uma situação, ou a instalação não é adequada, ou o pessoal fica insatisfeito porque não consegue sair daquilo que colheu. Então, isso todo mundo já passou por alguma coisa dessas aqui. Outra coisa, que é mais recente, é a quantidade de mudanças que o ambiente de produção sofre. Parece praga isso. Então, entregar melhoria, hoje em dia, parece um antônimo disso, né? Você estoura prazo, estoura orçamento, gera mudança atabalhoada, dá defeito em produção, quer fazer teste antes de entrar em produção e não ao longo do desenvolvimento. Então, tem um monte de coisa que todo mundo já viu. Tem mais coisa. As pessoas, às vezes, se deparam com... anda aqui, ó. Um desgaste, né? A pessoa tem que lidar com orçamentos. Gente falando mal de TI, né? TI é despesa. Incidentes que param o negócio, perdem dados, falhas de mudança.
aí terceiriza. E o terceiro é o pior inimigo. Depois deixa de atender alguma coisa que nem sabia que tinha que atender. Aparece um órgão regulador, aparece um contrato a ser atendido. E isso faz parte do negócio. Você está lá para remar junto, né? E às vezes... opa, isso aqui saiu sem querer. E às vezes você está lá com esses problemas. No final, o que dá como consequência é a incapacidade de acompanhar o negócio. Começa a se errar nos prazos. O pessoal é extremamente otimista, né? E aí começa a estourar prazo, começa a estourar orçamento. Eu hoje, num curso que estava sendo dado lá na empresa, eu não estava no curso, mas vi uma pessoa sair do curso, um CIO, e veio lá fora discutir por que não devia aumentar o escopo de alguma coisa. Aí depois veio outro, um assunto meio parecido. A semana passada eu estava dando um curso, o mesmo assunto. Hoje em dia o pessoal parece que quando levanta requisito, esconde metade deles, né? E aí você não consegue acompanhar. Provavelmente porque não tem uma área específica para tentar esmirilhar um pouco o solicitante, né? Então é interessante você ter uma área de relacionamento com o negócio e depois não ficar consertando o inconsertável. Então, a ideia por trás desse negócio é que você ponha a ISO 20000 em prática. Então, na medida em que você começa a entender como usar a norma, ela te dá oportunidades. A primeira é você passar a agir como um provedor de serviços, porque você cria um modelo sistêmico. Você trabalha para o sistema. Então, é interessante porque não dá para ficar culpando esse ou aquele. Simplesmente você usa um sistema. Você tem um consenso do que é o mínimo a ser feito. Você tem uma capacidade relativamente simples de avaliar o ambiente, de apontar o que está faltando. Às vezes, em vez de você falar maturidade, que ficou um negócio desgastado à beça, e você fala, olha, eu estou com um percentual mínimo de tanto. E aí fica mais interessante para as pessoas discutirem o que deve ser feito. A certificação, inclusive, nem é um requisito, mas ela ajuda você a fazer o trabalho voltado para o cliente, até pela aquela camada de governança que ela te convida a montar, e principalmente no final de tudo, porque você montando um sistema traz um respaldo para que a coisa flua mais naturalmente. Você não fica botando culpa em processo, em pessoas, você avalia se o sistema está funcionando. É evidente que por trás disso existem as competências essenciais, ferramenta, pessoa, etc. e tal, mas é ali que vai o modelo da pegada do negócio, trabalhar para sistema. Ok? Muito bem. Como é que põe em prática? Atender bem o cliente significa ter relacionamento com o negócio, saber as prioridades, saber fazer isso de uma forma contínua, porque você atende um sistema. Um outro exemplo é desenvolver acordos de nível de serviço e, de tempos em tempos, reavaliá-los. Criar um programa junto com a implantação que colete as informações para que você vá crescendo, mesmo quando você não tem ainda fôlego para isso. Porque você avalia o quanto você está naquele momento e, paulatinamente, mostra a progressão em relação àquele mínimo necessário para fazer bonito, né? Outra coisa, você evita aquela pancadaria normal, eu tenho ITIL, não, eu vou fazer não sei o que, vou implantar não sei o que lá, vou fazer TOGAF, depois eu vou fazer... Conseguem fazer uma mistureba, inclusive, com gerência de projeto. Não, na minha empresa tem PMI. Caramba, o que um modelo de gestão de projeto tem a ver com um sistema de gestão de serviços? Mas as pessoas comparam as coisas de um jeito maluco. É porque é uma forma de fazer a desculpa funcionar também, né? Eu sei de uma coisa, né? Quando alguém se propõe a transformar um ambiente em que as pessoas estão acostumadas, mesmo que a reclamar daquilo, não é fácil. Então, é normal fazer este trabalho como se fosse um projeto. Tem começo, meio e fim. Quando você vai trabalhar com esse tipo de racional, não é fazer um pouquinho e daqui 2 anos eu volto. A ideia, inclusive, quem se diferencia bem sucedido com o uso de qualquer um desses modelos, é que como a ISO é interessante por ser apontada e voltada para o mínimo, é fazer debaixo de um projeto. É por aí que se fazem as coisas. Então,
Para vocês terem uma ideia, empresas brasileiras que têm certificação de ISO 20000. Só essas que eu peguei assim de chanfro. Então, tem de tudo aí, né? Tem de tudo. Então, não tem muita desculpa para falar, não, a empresa é X, é Y. Tem empresa aí bem pequenininha e tem empresa aí bem grande. Então, essas empresas não só tiraram, como se mantêm certificadas. Eu coloquei o que deu para encher na tela. Ou seja, por essas empresas já há uma distinção. E nenhuma delas é certificado internacional que foi carregado para cá. Se tem alguma internacional aí, que por acaso eu estou vendo duas, ok? As duas tiraram a certificação no Brasil, na filial Brasil. Okay? Não exportou a certificação. Não vale. O resto é tudo empresa brasileira. Okay? Se fosse colocar um slide desse com empresas americanas, eu vou olhar uns 30 slides. Okay? Coloquei aqui o basicão. Essas aí vocês encontram em qualquer referência de ISO 20000. Tem muito mais que essas. Bom, como é que implanta um treco desse, né? Como é que é o caminho das pedras para implementar? Primeira coisa, como todo projeto, e eu acho que aqui é a ideia desse seminário, é mostrar como é que se faz, né? Se alguém fosse fazer como faria, é definir o que vai ser feito. Então, como ele é orientado às necessidades do negócio, o projeto é feito em prol do negócio. Não é uma coisa que você faz escondido e de repente faz tchan, olha só o que nós aprontamos. Não, é concomitante, tem que ter um alinhamento que propicia um entendimento muito maior quando esse esforço termina. Depois, como toda visita a qualquer médico, se você tem uma dor, tem que avaliar o lugar, seja por uma análise, um gap análise, seja por uma gestão de risco, por nível de maturidade, tem uma série de formas de avaliar. O que acontece é que as pessoas, às vezes, querem pular esse estágio. É aqui que você cria massa crítica para fazer um planejamento. Quando não se faz isso, muitas vezes há o problema do ajuste, do puxadinho no meio do caminho. Então, não é um trabalho muito difícil, é um trabalho que a gente normalmente faz em menos de um mês. Tem que ter prática de fazer, mas não é uma coisa complicada, né? Depois, feita essa avaliação inicial, você vê quais são as possibilidades. Não quer dizer nenhuma, nem 10, nem 20, mas normalmente umas duas variáveis, ou 3, não vou fazer nada, né? Vou ficar no mesmo limbo que eu estava antes. Mas normalmente você dá duas opções com esforços diferentes. Ou então, se for o caso, você já sabe o que quer. O business case é mais para mostrar o timeline, o esforço, como o projeto vai ser, se vai ter que comprar alguma coisa, se vai ter algum tipo de prioridade. Normalmente são as prioridades aqui. Você cria um timeline voltado em prioridades cíclicas. Então, você tem a prioridade do primeiro semestre, do segundo semestre, terceiro semestre, e assim vai. É um modelo de melhoria contínua, você não tem que sair correndo, né? Então, vai fazer uma coisa que a empresa consegue absorver. Então, é normal fazer projeções semestrais em que você vai mexer. Todo cara que trabalha em governança sabe que isso é normal. Você vai, inclusive, comparar períodos depois. Depois disso, vai implementar o raio do projeto. A gente faz com Prince, misturado com PMP e vamos nessa, né? E funciona adequadamente. Quer dizer, tem como cobrar, prestar conta, saber se está atrasado, se não está, quem que está roendo a corda. É um projeto. Então, não tem algo diferente. Quer dizer, vou fazer um modelo de melhoria na segunda-feira e na terça desistir. Não tem sentido. Se a empresa aceita isso porque vai melhorar a relação com o cliente e com o mercado, vai ter um projeto. Às vezes pode ser um programa com mais de um projeto dentro, mas tem essa pegada. E aí você trabalha com isso no sentido de estabelecer sistema. O final de tudo, você trabalha para ter um sistema. Então, a estrutura organizacional, documental, estratégia de comunicação e a avaliação contínua de resultado está dentro desse sistema. O SMS é o tal sistema. Então, basicamente, a ideia do todo, o ápice do trabalho feito, é esse passo a passo aqui. Ok? Então, não é uma coisa do outro mundo. É um trabalho que culmina com um reconhecimento
natural evolutivo. Bom, vamos lá. Nos desafios de vocês, tem sentido isso? Quer dizer, o que vocês fazem no dia a dia? Deixa eu abrir um outro questionário aqui. Isso tem sentido essa relevância na vida de vocês? E se você soubesse fazer bem esse negócio, você ia ser diferente onde você trabalha? Ok. Obrigado para quem deu o pitaco. E as pessoas consideram, deixa eu jogar na tela para não ser estraga prazer aqui, né? 3, 2, 1. Charmoso esse negócio, tem um contador aqui. Então, para quase todo mundo faria diferença e tem alguém que está procurando emprego, né? Porque não dá para muitas vezes você se conformar e nem encaixa em todos os lugares. Definitivamente, até encaixa, mas depende muito da posição e o que a pessoa consegue interferir, né? Mas para todo mundo tem uma importância média alta. Legal. Não é nem necessário, né, nem necessário ser unânime aqui, mas mostra que faz diferença mesmo quando você tem conhecimento. Eu, como treino muitas pessoas com o âmbito de cursos intermediários, e às vezes, como no caso do Expert, você fica durante muito tempo conversando com as pessoas e trocando ideia com elas, você percebe progressão de carreira assim. Eu criei até um fórum para o pessoal que faz Expert, deve ter umas 500 pessoas lá. E você percebe que há uma progressão, uma consciência, as pessoas que têm conhecimento, elas realmente encaixam bem na foto. Isso é legal, né? Bom, como é que faz em cima do que a gente parou aqui? Eu acho que perguntas em cima disso, pelo nível de desejo de vocês, eu posso até seguir, né? Mas qualquer pergunta que vocês façam lá, eu vou encaixando, né? Uma pessoa aqui pediu para eu falar de valores de certificação. Eu não tenho nenhum valor aqui comigo. Acho que o objetivo desse negócio aqui não era falar de valores, mas com prazer o pessoal da área comercial pode entrar em contato e contar tudo quanto é preço, desconto, etc. e tal. Eu não sei preço de absolutamente nada. Como é que eu posso aprender a aplicar? Bom, se você tem os fundamentos, já dá para aprender para aplicar nesse curso aqui. Ok? Se vocês estão estranhando o nome, é que o Exim mudou os nomes da mesma coisa, continua a mesma coisa para alinhar com o ITIL. O Specialist tinha um nome chamado Associate e o Expert tinha um nome chamado Consultant. Então, quem inclusive tem o ITIL Expert, a última vez, o último curso, só vai até esse semestre, a gente só tem mais um curso desses aqui, que você faz o Specialist e ganha o Expert. A partir de agosto, cada um aqui vai ser um curso, vai ser uma progressão mesmo. É que o Exim está balizando o conteúdo e o Specialist, ou como a gente chamava até então de Associate, ele já é mão na massa mesmo. E o Expert vai ser voltado principalmente para a síntese, o que está ali em cima. Eu, quando tirei o meu Associate, eu tinha o Expert, e aí eu recebi o tal do Consultant, e depois passei alguns meses construindo a tese
para tirar essa certificação aí. Mas eu garanto para vocês uma coisa, esse specialist não tem moleza não. É exercício da hora que você fala oi, até uma hora que você fala chega. Então a ideia desse curso, inclusive, é que as pessoas todas, as que eu tive o prazer de treinar, saem de lá com outra ideia na cabeça, né? Sai na base do, putz, isso aqui é legal, vou usar já. A pegada para mim só é gratificante quando as pessoas têm esse tipo de comportamento. Quer dizer, fazer um curso para somar tem que ser assim, né? E a gente parte desses cursos, inclusive, respeitando modelos contemporâneos, que as pessoas não querem ou às vezes não têm como investir muito tempo para fazer isso. Então não é um curso muito longo, a gente conseguiu, inclusive, condensar esse curso, fazendo só exercícios, mandando algum material antes, etc. e tal, e a pessoa faz em 3 dias. Já fiz à noite faz em 1 semana, e quando faz durante o dia, 3 dias. O exame não é um exame complicado, porque o curso é bem puxado. Então a pessoa sai talhada para isso. De uma certa forma, como isso é um curso prático, eu vou dizer o que ele não é. Não é teórico, em absoluto. Não é teórico, não é voltado para isso. Não é ficar escutando blá 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 slide. Não tem learning. Na realidade, a interação é que nem nós estamos aqui agora, só que vocês estariam fazendo um monte de coisas. Deixa eu só encostar uma porta aqui, por favor. Desculpa. Por consequência, a aula não é maçante e definitivamente, se alguém vir buscar o certificado, por favor, desiste. Porque não é um curso para concurseiro. É para quem quer trabalhar com isso. Porque definitivamente não tem graça. Ok? Uma ideia, inclusive, você tem algumas acelerações aqui de bridge. Uma pessoa perguntou se basta fazer o OSA. Para fazer o bridge da ISO, tem que ter 2 intermediários do ITIL. Não dá para você pular estágios, até porque fica faltando. A pessoa tem que ter, se quiser galgar estágios, ela tem que ter base. Então, dá para fazer só com fundamentos? Dá. Dá, claro que dá. Mas não dá para você sair pulando estágios, né? Você tem que fazer os estágios da forma adequada. Então, você faz primeiro um, depois o outro, e assim por diante. Então, saltar estágio, você tem que ter alguma coisa pregressa. E nesse aspecto, o EXIM é bem chatinho. Não dá muita moleza. Senão, não teria validade, né? Você pendura qualquer coisa na parede. Eu acho que as pessoas que tiram um certificado que dão valor, como, por exemplo, o Expert, todo mundo dá muito valor, porque sabe que é difícil. Então, o legal é isso, né? Você saber que você, pelo menos, não só foi reconhecido, como sabe que fez uma coisa que valeu o teu investimento. Outra coisa interessante é que a gente faz em EAD há 5 anos, cursos. E as pessoas têm um pouco de preconceito, porque confundem EAD com e-learning. EAD é gente escrevendo lá, ó, eu sou fulano, peguei aqui um exemplo X qualquer aqui, gente de tudo quanto é lado, e é legal porque se alguém vem fazer conosco no escritório, como está acontecendo um curso esta semana e aconteceu a semana passada, não há muita distinção, a pessoa fica te olhando, interagindo do mesmo jeito, a mesma coisa, não tem diferença nenhuma para a gente, até porque gera mais interação. Quando você tem 10 caras numa sala que um fica no celular, o outro olhando para cima, é tétrico, né? Agora, quando você tem um curso em que as pessoas têm que interagir, você percebe que a pegada vai acontecendo, vai sedimentando o conhecimento. O Kleber fez uma pergunta, se eu tenho o ITIL Foundation, dá para fazer o curso e a prova do Associate? Não, você tem que fazer o Foundation. O Foundation da ISO te dá o mínimo porque você cai num curso prático e não consegue falar nada. Então, dá para fazer o Foundation em e-learning, é bem curtinho, mas pelo menos você não chega derrapando, né? Você chega meio posicionado. Então, não compensa tentar entrar num curso desse de cabeça. E o Foundation é curtinho, não é uma coisa difícil. Ele pode ser feito em um dia,
ou em algumas horas de e-learning mesmo. É o curso que você faz em e-learning e faz exame na boa, porque ele é complementar a qualquer um que tem o ITIL, mas pelo menos você vem com um jargão um pouco mais estruturado, senão se capota. Outra coisa, né? Isso aqui eu tirei de uma tela desse curso mesmo, de Associate, ou do jeito como foi feito, da última turma. Você dá exercício desse jeito, dá um cenário objetivo, pega o pessoal que está mais ou menos que nem esses aí que eu botei aí, de participantes atrás, divide em grupos de 5, fala, pessoal, fazer exercício com PowerPoint ali, discutindo um com o outro, a pegada é muito legal. Quando a gente faz o Bridge, o Bridge é de 8 horas ou o Foundation é de 16. Normalmente a gente está fazendo mais Bridge. Agora, o Associate, ele tem 24 horas, então 3 dias, ou uma semana à noite. Se distribui ao longo de 5 dias. E o Expert, ele tem 36 horas. Ele tem que trabalhar mais que 3 dias. Tem que trabalhar 4. Muito bem. Está na nossa grade. Então, a gente tem dia 4 agora um Bridge, e dia 18 tem o último do semestre. Por quê? Porque a nossa grade está cheia. Todos esses cursos aí tem gente. Então, eu coloquei aqui para ver que tem uma chance agora dia 18 com a gente. Depois, acho que está programado para julho ou agosto o próximo. Então, é uma oportunidade legal, principalmente para quem quer usar esse tipo de coisa. Se faz diferença para todo mundo, eu acho que vale a pena avaliar isso, né? Se realmente faz diferença para vocês. Então, a gente tem isso como objetivo mesmo, que as pessoas venham e que aprendam e que gostem, e que saiam usando. Para vocês terem uma ideia, esse Specialist deve ser o 15º que a gente está fazendo. E está longe, por exemplo, do Malk, que já vai para o 27, ou para o SOA, que deve estar indo para o 50 alguma coisa. Então, mas está indo. A gente vem desenvolvendo esse curso regularmente, tem uns 4 por ano, mais ou menos. E o próximo está aí na mão, por isso que inclusive esse seminário está sendo feito, para ver se vale a pena para alguém. Ok? A ideia aqui é o seguinte, né? A gente tem uma oferta especial para quem estiver aqui e mostra para vocês esse tipo de coisa. Não estou vendendo absolutamente nada porque eu não sei o preço, mas não quero encher os pipas de ninguém. Inclusive, se tem algum outro curso que vocês querem alguma coisa, eu estou abrindo um pool aí, e a ideia, inclusive, é ser complementar a esses 40 minutos aqui. Se tiver alguma coisa que eu possa ajudar, ou que a gente possa mostrar para vocês, isso aqui faz parte do relacionamento humano. E se sensibilizou vocês em relação ao potencial de aprendizado, pelo menos com o depoimento que eu dei para vocês como instrutor desse negócio, eu acho que vale a pena namorar um pouco essa ideia, porque não é nem tão difícil, nem tão caro, pelo diferencial que isso provoca, se, como na opinião de vocês, faz diferença. Ok? E eu tenho uma pergunta aqui, que eu tenho um V3 e um Bridge de Foundation. Eu pretendo trabalhar com consultoria disso aqui. Qual o curso ideal? Faz o Specialist. Faz o Specialist. Depois, se puder, faz alguma coisa de COBIT Implementation, que aí ajuda pra caramba você discernir o que fazer. Eu acho bem legal o COBIT Implementation, um curso que dá uma pegada na pessoa muito interessante. Mas é o seu caso que eu estou falando aí para quem perguntou, diretamente. Ok? A ideia como um todo é que na gestão desse negócio, os cursos são em português, né? Tudo em português. A gente sabe que no Brasil a coisa não é fácil assim. Mas esse curso já está aí há tanto tempo, como os intermediários do ITIL, tá tudo em português. Praticamente, em inglês, a coisa está muito na área do COBIT só. Tem uma pergunta aqui, a certificação de ISO 20000 para um site, um ambiente exclusivo do mesmo, ou seja, não há rollout de uma matriz para filial? Não há, mas você pode dizer que o fulano, a empresa tal tem ISO 20000. O que acontece é que você, na prática, você percebe que as pessoas nesse aspecto, ou as empresas nesse aspecto, acabam
levando aquela experiência para as outras. Isso acontece em todos os lugares. Quer dizer, você tem o pessoal fica mais Jedi, sabe? Então, não é pegar o certificado e cobrir como se fosse um remendo um lugar ruim. Normalmente, você certifica uma coisa bem focada, e aí aquilo vira uma referência numa organização maior. Essa é a pegada de qualquer ISO. Porque não é só essa, qualquer uma. É que, às vezes, as pessoas acham que com o certificado dá para cobrir o planeta. Não é bem assim. O legal é isso, né? Quando são service provider, normalmente as empresas elas certificam o que é diferencial, mas não é nada complicado a parte de certificação. Não se procura fazer uma coisa que você não consiga controlar depois. E a validação da certificação acontece de 2 em 2 anos, é com auditoria independente. A auditoria cobra para fazer esse serviço, faz pré-auditoria se quiser. A pré-auditoria pode ser feita até internamente, normalmente a gente ensina isso, e depois há uma auditoria oficial. E, como toda auditoria, mostra o que tem de coisa para ser arrumada, e depois vem e vê se arrumou. E vale para 2 anos. E tem gente que perde a certificação. Tem uma empresa que recentemente tomou uma bica, e perdeu mesmo. Por quê? Porque fez de forma negligente, né? Quem já possui as certificações OSA e 20.000 fundamentos pode se certificar como ISO consultor? É o specialist, sim, é o specialist e o associate. O consultor é uma acima, teria que fazer um outro curso, por causa que o consultor equivale ao expert. Então não tem muita moleza. Para pular direto para o expert, tem que vir com o expert de ITIL. Caso contrário, no segundo semestre a gente vai ter esse curso de expert para os specialists ou associates que a gente construiu ao longo dos últimos cursos. Não dá para pular. Também não dá para fazer nenhum desses cursos assim na base de cheguei para fazer a prova. Pré-rec é aprender, né? Não é ficar zoando. Ok? Muito bem. As perguntas foram feitas e eu, na realidade, queria agradecer a presença de vocês, deixar aí o meu e-mail e ficar à disposição para quaisquer outras coisas. Quem pediu alguma coisa aqui vai ser amanhã contactado e eu estou, independentemente disso, à disposição de vocês. Quaisquer coisas que vocês queiram falar comigo, inclusive a Cassiuna, que quer perguntar algumas coisas aí, por favor, amanhã, esse meu e-mail, inclusive, é o mesmo do Skype. Se alguém quiser conversar comigo, à vontade, dá um toque lá o que quer e eu estou à disposição de vocês. Ok, gente? Então, eu agradeço a presença de todos aí numa quinta e fico aí na expectativa de, quem sabe, ajudar a construir e empurrar a carreira das pessoas sempre. Ok? Muito obrigado, boa noite.